em Lisboa, ajustando uma camisa nova, quando sentiu uma mão firme em seu ombro. Virou-se rapidamente e viu Miguel, seu melhor amigo de infância, com os olhos cheios de uma intensidade que nunca havia notado antes, aproximando-se e beijando-o sem aviso. O beijo durou apenas segundos, mas o mundo de João desabou ali mesmo, deixando-o paralisado enquanto Miguel saía correndo, e ele percebia que sua vida nunca mais seria a mesma. O coração de João batia descompassado enquanto ele saía da loja, ignorando os olhares curiosos dos vendedores. Como aquilo poderia ter acontecido? Miguel, o cara que ele conhecia desde os tempos de escola em Porto, o companheiro de aventuras, de confidências noturnas sobre garotas e sonhos profissionais. Eles haviam crescido juntos, compartilhado segredos, mas nunca algo assim. João sentiu um misto de confusão e raiva borbulhando dentro dele. Ele pegou o telemóvel e ligou para Miguel, mas a chamada foi direto para o voicemail. O que diabos foi isso? Murmurou para si mesmo, caminhando pelas ruas empedradas de Lisboa, o sol da tarde batendo em seu rosto sem aquecê-lo. Ao chegar em casa, um apartamento modesto no bairro Alto, João trancou a porta e sentou-se no sofá, revivendo o momento. Miguel havia entrado no provador elegante que precisava de uma opinião sobre uma calça, mas em vez disso, havia cruzado a linha que separava a amizade de algo mais profundo. João sempre soubera que havia uma atração sutil, mas a negava, atribuindo-a à proximidade de anos. Ele era heterossexual, ou pelo menos era o que sempre pensara. Casado com Ana há 2 anos, com uma vida estável como arquiteto em uma firma local, ele não podia permitir que isso abalasse tudo. Mas o beijo. Aquele beijo havia despertado algo que ele não conseguia ignorar. Naquela noite, Ana chegou do trabalho, uma professora animada e carinhosa, e percebeu imediatamente que algo estava errado. João, você está pálido. Aconteceu alguma coisa no escritório? Perguntou ela, servindo o jantar. Ele hesitou, mas decidiu não contar. Só um dia cansativo, mentiu, forçando um sorriso. Enquanto comiam, sua mente vagava para Miguel. Porque ele havia feito aquilo. E pior, porque João não o havia empurrado imediatamente. A culpa começou a corroer seu interior, misturando-se com uma curiosidade proibida. No dia seguinte, João evitou o trabalho e foi até o apartamento de Miguel, em Alfama. Bateu na porta com força, e quando Miguel abriu, os dois se encararam em silêncio por um momento eterno. Precisamos falar, disse João, entrando sem convite. Miguel, com olheiras profundas, assentiu e fechou a porta. Eu não aguento mais esconder, João. Há anos que sinto isso por você. Aquele beijo foi um erro, mas também é verdade que eu precisava revelar. João sentiu um soco no estômago. Miguel, o jornalista bem-sucedido, sempre tão confiante, agora parecia vulnerável, como se estivesse à beira de um precipício. Eles sentaram-se na sala pequena, decorada com livros e fotos de viagens. Miguel contou tudo, como descobrir a sua orientação sexual na universidade, como lutara contra ela por medo de perder a amizade de João, e como a pressão da família conservadora o forçava a viver uma mentira. Meus pais ainda esperam que eu case e tenha filhos. Em Portugal, as coisas mudaram, mas não para todos. Eu traí nossa amizade ao guardar isso, mas não aguentava mais. João ouvia, o peito apertado. Ele se lembrava das noites em que Miguel evitava falar de namoradas, das vezes em que olhava para ele de forma diferente. Agora, tudo fazia sentido, mas isso só complicava mais. João saiu dali atordoado, prometendo pensar no assunto. Caminhando pelo mirador da Senhora do Monte, ele refletiu sobre sua própria vida. Sua família, católica tradicional de Braga, nunca aceitaria algo assim. Ana, sua esposa amorosa, merecia a verdade, mas qual verdade? Ele se sentia atraído por Miguel. Ou era só confusão? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. No trabalho, ele cometia erros bobos, distraído. Em casa, evitava intimidade com Ana, alegando cansaço. A pressão interna crescia, como uma bomba relógio. Uma semana depois, Miguel ligou. João, eu não posso mais esperar. Ou enfrentamos isso juntos, ou eu me afasto. João marcou um encontro em um café discreto no Príncipe Real. Lá, sob o sol poente, ele confessou, eu sinto algo também, mas não sei o quê. Tenho medo de perder tudo. Miguel pegou sua mão por baixo da mesa, um gesto simples que enviou arrepios por seu corpo. Mas naquele momento, um colega de trabalho passou e os viu. O olhar de julgamento foi imediato, e João puxou a mão, pânico nos olhos. Isso não pode acontecer, sussurrou. A partir dali, o conflito se intensificou.
João começou a questionar sua identidade, lendo artigos sobre sexualidade fluida, mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em famílias e círculos sociais. Ele imaginava o escândalo se sua mãe soubesse, o divórcio com Ana, a perda de amigos. Miguel, por sua vez, lutava contra a culpa de ter iniciado tudo, mas não recuava. Eu estou disposto a pagar o preço, João. E você? Os dias viraram semanas, e João se via preso em um ciclo de indecisão. Ele e Miguel se encontravam em segredo, em parques isolados ou bares escondidos de Lisboa, conversando horas sobre sentimentos reprimidos. Cada encontro era uma mistura de euforia e tormento. João descobria camadas de si mesmo que nunca explorara, mas cada passo à frente era seguido de dois para trás. Eu amo Ana, confessava ele uma noite, no terreiro do Paço, olhando o Tejo. Mas com você, é diferente. É como se eu finalmente respirasse. Miguel, paciente mas firme, respondia, eu entendo o medo, mas viver na mentira é pior. Lembra da minha prima? Ela se casou por pressão e hoje é infeliz. Não quero isso para nós. João sabia que Miguel tinha razão, mas a realidade batia forte. Sua irmã, Maria, ligou um dia, animada. Mamãe está planejando uma festa para o aniversário de casamento de vocês. Ela adora Ana. Aquilo foi como uma facada. Como contar à família que seu casamento era uma fachada. Ana começou a notar as mudanças. Você está distante, João. É outra mulher? Perguntou ela uma noite, os olhos marejados. Ele negou, mas a mentira pesava como chumbo. Decidiu confrontar Miguel, precisamos parar. Isso está-me destruindo. Mas no encontro marcado, em um hotel discreto em Sintra, as palavras falharam. Eles se abraçaram, e João sentiu a atração inegável. Eu não consigo, admitiu, lágrimas escorrendo. Miguel o beijou novamente, dessa vez com consentimento mútuo, selando um pacto silencioso de risco. A partir daí, o relacionamento se aprofundou em segredo. Eles trocavam mensagens codificadas, planeavam escapadas para o Alentejo, fingindo viagens de trabalho. Mas o sigilo trazia paranoia. João via olhares suspeitos em todo lugar, imaginava fofocas no escritório. Miguel, mais exposto como jornalista, recebia e-mails anónimos de colegas conservadores, questionando sua masculinidade. Portugal pode ter casamento gay, mas nem todos aceitam, desabafava ele. Um dia, a crise explodiu. Ana encontrou uma mensagem no telemóvel de João, saudades do nosso momento em Sintra. M. Ela confrontou na cozinha, o rosto vermelho de raiva. Quem é M? Uma amante. João, pego de surpresa, gaguejou, é Miguel. Meu amigo. Mas Ana não acreditou. Vocês dois. Isso é ridículo. Ou é verdade? Ele confessou tudo, as palavras saindo como um rio represado. Ana chorou, atirou um prato no chão. Como você pôde? Eu te dei tudo. A discussão durou horas. Ana falou de traição, de anos desperdiçados. João defendeu-se, eu não sabia. Eu reprimi isso por medo. Mas ela não perdoou facilmente. Você me usou como escudo. Isso é pior que infidelidade. Ela saiu de casa, indo para a casa da mãe em Coimbra. João ficou sozinho, o apartamento enquanto vazio. Ligou para Miguel, que veio imediatamente. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, abraçando-o. Mas João duvidava, e se perdermos tudo? Nos dias seguintes, João pediu divórcio. Ana, após reflexão, concordou, mas com amargura. Eu mereço alguém que me ame de verdade. A família de João soube logo. Sua mãe ligou chorando, o que você fez? Isso é pecado. Pense nos netos que não teremos. O pai, mais rígido, cortou contato, você envergonha a família. João sentiu o peso da rejeição, como se sua identidade fosse um crime. Miguel enfrentava o próprio inferno. Seus pais, de uma vila conservadora no Minho, o deserdaram ao saberem. Você escolheu o diabo, disse o pai. No trabalho, Miguel foi rebaixado sutilmente, preterido em promoções. Jornalismo é sobre credibilidade, justificou o chefe, com um olhar de desprezo. Mas Miguel não recuava, eu prefiro ser honesto do que viver mentindo. João e Miguel se mudaram juntos para um pequeno apartamento em Cascais, buscando refúgio. Mas a sociedade os testava. Amigos em comum se afastavam,
convidando-os separadamente para eventos. Em um jantar, um antigo colega zombou. Então, viraram um casal. Que moderno! João quis reagir, mas Miguel o conteve. Não vale a pena. Vamos provar com nossas vidas. A vida como casal trouxe novos desafios. João lutava com a culpa pelo sofrimento de Ana, que agora namorava outro homem. Ele a via ocasionalmente em eventos sociais, e o olhar dela era de mágoa profunda. Você destruiu minha confiança, disse ela uma vez, em um café acidental. João pediu perdão, mas sabia que algumas feridas não cicatrizam. No trabalho, João enfrentava preconceito velado. Clientes conservadores cancelavam projetos, alegando incompatibilidades. Seu chefe o chamou para uma conversa. João, sua vida pessoal está afetando os negócios. Pense nisso. Ele considerou mudar de carreira, mas Miguel o incentivou. Lute. Mostre que sua orientação não define seu talento. Miguel, por sua vez, escreveu um artigo sobre experiências LGBT em Portugal, expondo sua história. O texto viralizou, trazendo apoio de jovens gays, mas também ódio online. Comentários como "volte para o armário" o feriam, mas fortaleciam sua resolução. Eu pago o preço pela liberdade, dizia a João. Uma traição veio de onde menos esperavam. Pedro, um amigo em comum, revelou a relação deles para a imprensa sensacionalista, por inveja de Miguel. Um tabloide publicou, jornalista famoso em romance gay escandaloso. A família de João, já distante, cortou laços definitivos. Sua irmã Maria ligou, você nos humilhou. Não venha mais aqui. João chorou aquela noite, questionando se valia a pena. Miguel confrontou Pedro, por quê? Éramos amigos. Pedro admitiu, eu sempre invejei vocês. Agora, veja o caos. A amizade se quebrou, deixando Miguel mais isolado. Mas o incidente uniu João e Miguel ainda mais. Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, mãos dadas, enfrentando olhares. Isso é nossa realidade, disse Miguel. A pressão familiar culminou em uma visita surpresa da mãe de João. Ela apareceu no apartamento, olhos inchados. Filho, volte para Ana. Isso é uma fase. João, com voz firme, respondeu, mãe, isso sou eu. Aceita ou perca um filho. Ela saiu chorando, mas plantou uma semente de dúvida em João. E se ele estivesse errado? Meses depois, uma oportunidade surgiu. Miguel foi convidado para um painel sobre direitos LGBT em Bruxelas. João acompanhou, vendo o orgulho nos olhos dele. Mas na volta, uma discussão explodiu. João, estressado com perdas financeiras, culpou Miguel, se você não tivesse me beijado, nada disso teria acontecido. Miguel rebateu, você escolheu ficar. Não me culpe pela sua covardia. A briga os separou por dias. João ficou com um amigo, refletindo sobre escolhas. Ele percebeu que o amor por Miguel era real, mas o custo alto. Ligou para reconciliar, eu errei. Vamos reconstruir. Miguel aceitou, mas com ressalvas, precisamos ser fortes juntos. O relacionamento amadureceu em meio a adversidades. João abriu seu próprio estúdio de arquitetura, focando em clientes progressistas. Miguel publicou um livro sobre sua jornada, tornando-se voz para a comunidade LGBT. Mas o passado assombrava. Ana processou João por danos emocionais, alegando engano no casamento. O tribunal, em Lisboa, ouviu testemunhos dolorosos. João admitiu, eu me enganei a mim mesmo. O juiz decidiu a favor de Ana, ordenando compensação financeira. João pagou, sentindo o peso da consequência. A sociedade portuguesa, em evolução, oferecia apoio misto. Eles ganharam amigos na comunidade gay, participando de eventos no Arco do Triunfo. Mas em viagens ao interior, sentiam o preconceito rural. Em uma visita a Braga, João foi confrontado por primos, você é uma vergonha. Ele defendeu, minha felicidade não é negociável. Uma reviravolta veio quando a mãe de João ligou, após meses de silêncio. Eu li o livro de Miguel. Talvez eu esteja errada. Eles se encontraram em um café em Porto. Ela chorou, eu te amo, filho. Me dê tempo. Foi um passo pequeno, mas significativo. Miguel incentivou, a mudança vem devagar. Porém, uma nova traição abalou tudo. Miguel, sob pressão no trabalho, flertou com um colega em uma conferência, buscando validação.
João descobriu mensagens, foi só uma bobagem, explicou Miguel. João sentiu a dor da traição, depois de tudo que sacrificamos. Eles brigaram feio, João saindo de casa. Eu dei tudo por você. Dias de reflexão seguiram. Miguel pediu perdão, admitindo fraqueza, o medo de perder você me fez errar. João, após pensar, perdoou, mas isso não pode repetir. Confiança é frágil. Eles reconstruíram, mais cautelosos. Anos se passaram, e João e Miguel casaram em uma cerimônia simples em Lisboa, com amigos e a mãe de João presente. O pai ainda resistia, mas o tempo amolecia corações. Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceito, mas persistindo. Nossa família é válida, defendiam. João refletia sobre a jornada, as perdas, as vitórias. Ele perdeu Ana, família parcial, mas ganhou autenticidade. Miguel, marcado por rejeições, encontrou propósito. Mas as cicatrizes permaneciam, lembrando o preço da verdade. Em uma noite tranquila, olhando o mar em Cascais, João perguntou: valeu a pena? Miguel sorriu: sim, porque somos livres. Será que trair uma amizade por amor é justificável, ou o preço sempre é alto demais?